Quando a pessoa guarda um objeto desse, tipo uma almofada, ou até mesmo o exame, um raio-x, uma coisa de uma materialização, de uma doença, de uma coisa, de uma dificuldade que ela já passou, já superou, já resolveu, mas ela continua guardando lá, essa pessoa, ela tá tentando se autoconsolar. Quando você for fazer a limpeza, entender que não é só físico. Você vai pegar lá os objetos, por exemplo, pegar uma agenda, né? Aí você tem uma agenda de um curso que você fez lá alguns anos atrás, ou de uma empresa que você tinha, ou de um trabalho que você tinha antigamente. Aí você não consegue desapegar daquela agenda. Então, se pergunta, por que eu não consigo? Faz anos que eu não uso essa agenda, faz anos que não anoto nada, faz anos que eu nem leio nada que tá aqui, né? Por que eu não consigo desapegar? Poxa, porque essa foi uma fase muito boa da minha vida. E agora, profissionalmente, a minha vida não tá tão boa. Então essa agenda, ela tá me mantendo apegada a uma fase muito boa que passou, acabou, já finalizou, eu não consegui superar e essa agenda, ela fica me mantendo apegada a esse passado, né? Ou, por exemplo, um exame. Às vezes você passou por uma doença ou você quebrou uma perna. Eu tenho um exemplo de uma live que eu fiz ao vivo com a Sandra Richard e ela contou, né? Ela tava mostrando a imagem da casa dela, eu tava ajudando ela a fazer a harmonização na casa dela. E aí, em cima do armário dela, tinha bastante coisas assim, né? Que ela deixava em cima do armário. E aí eu fui perguntando, o que é aquilo, o que é aquilo, o que é aquele outro? E aí, ela me mostrou que lá em cima do armário tinha uma almofadona, assim. Sabe aquelas almofadas que elas são tipo uma rampinha, assim? Quando a pessoa passa por uma cirurgia, ela precisa deixar o pé pra cima. E aí tem essas almofadas, né? Que a pessoa fica com o pé inclinado. E aí eu perguntei, o que é essa almofada? Ela, é porque uma época eu tinha sofrido um acidente, aí eu quebrei a perna e eu precisava ficar com a perna pra cima e tal. E aí essa almofada. E aí eu falei, tá, faz quantos anos que aconteceu esse acidente? Aí ela falou, eu não lembro exatamente quantos anos fazia, mas fazia tipo 10 anos que ela tinha sofrido esse acidente, tinha quebrado a perna e precisou usar aquilo. E eu falei, Sandra, pelo amor de Deus, por que você tá guardando isso na sua casa, né? Aí ela falou, realmente, né? Não sei, não tinha nem resposta pra dar por que ela tava guardando aquilo na casa dela. E, analisando pelo ponto da harmonização da casa, o que acontece? Quando a pessoa guarda um objeto desse, tipo uma almofada, ou até mesmo o exame, um raio-x, uma coisa de uma materialização, de uma doença, de uma coisa, de uma dificuldade que ela já passou, já superou, já resolveu, mas ela continua guardando lá, essa pessoa, ela tá tentando se autoconsolar, né? Então, ela, querendo ou não estou falando aqui especificamente da Sandra, estou usando um exemplo dela, porque através de um exemplo você pode identificar alguma coisa que tem aí na tua casa, fica mais fácil de você identificar, mas essa pessoa, ela quer chamar a atenção, né? Dar esse sentimento de, meu Deus, cuidem de mim, chamar a atenção de um parente, chamar a atenção, às vezes ela não se sente amada, ou ela não sente que tem a atenção que ela gostaria, e através das doenças, das dificuldades, a pessoa, ela consegue que os outros parem o que estão fazendo na vida delas, ou não se preocupem tanto com as outras coisas para dar atenção para essa pessoa. E aí, através disso, né, dessas materializações ali físicas que a gente tem na nossa casa, a gente fica guardando esse sentimento das pessoas olharem pra gente, darem atenção pra gente, darem amor, darem carinho, a gente se sentir amada através dessa atenção, mas de uma maneira muito errada, muito errada, que fica atraindo mais dor, mais sentimento, mais sofrimento, mais doenças para nossa vida, né? Então, dá uma boa olhada em tudo isso. Mesma coisa, contas vencidas, conta vencida não, mas contas que você já pagou e aí você teve dificuldade, ou você tava com o nome no Serasa, limpou e aí você fica guardando aquelas coisas, documentos de coisas que já se resolveram, processos, coisas da justiça que já se resolveram e você fica guardando, que não tem necessidade. Claro que algumas têm um período que você precisa guardar documentos, né? Mas o que já não tem necessidade,
desapega, joga fora, conta que você pagou, né? Muitas vezes as pessoas ficam guardando lá comprovante de anos e anos de contas que já pagou. E isso representa o quê? Um medo. A pessoa, ela pagou, ela honrou com os compromissos dela, mas ela tem medo de não conseguir mais honrar, ou tá tendo muita dificuldade para honrar com os documentos. Cada conta que ela paga é uma luta, é um fardo, né? Então ela faz questão de guardar tudo aquilo, todos aqueles comprovantes para mostrar, ó, eu consegui. Mas cada vez que ela olha para todos os comprovantes, ela lembra do quão sofrido foi pagar cada uma das contas delas e o quanto sofrido é pagar cada conta, né? Então ela guarda aquilo como uma grande vitória, não é uma coisa natural pagar contas e, né, ter os processos, honrar com seus compromissos. É uma luta e é uma vitória e ela faz questão de guardar tudo aquilo que não tem necessidade. Então é justamente sobre isso que vocês têm que, dessa maneira que vocês têm que limpar, tá? Então o segundo passo é entender o que é um processo teu. Então cada coisa que você for se desapegar ou ressignificar ou voltar a utilizar, seja com esse pensamento. Por que eu não tô querendo guardar isso? Isso me lembra um medo, uma escassez financeira, um ressentimento, uma angústia, enfim, né? De coisas de relacionamentos passados, coisas de, enfim, de vários processos que você já passou na tua vida e que você mantém dentro da sua casa. Cada coisa que você for se desapegar, se pergunta, por que eu tô tendo dificuldade? Por que eu guardei isso até agora? Isso aqui tá guardando um sentimento que eu tô projetando aqui? Alguma coisa que eu tô mascarando? Alguma coisa que eu tô querendo me auto-sabotar? Me enganar, guardando essa coisa que deu na minha casa? Se for o caso, tenta desapegar. Se ainda não está no momento, tem coisas na sua casa que, primeiro, você não vai conseguir desapegar porque são coisas das outras pessoas, e tem coisas que você não vai conseguir se desapegar ainda porque você ainda não está no processo. Você entendeu que aquilo não te ajuda, que aquilo talvez te atrapalhe, mas você ainda não se sente confiante, você ainda precisa lidar com aquilo. E tá tudo bem, se respeita. Você vai ter outros momentos, né? Essa limpeza, ela é indicada a ser feita de 3 em 3 meses, no máximo de 3 em 3 meses. Então, assim, não conseguiu, entendeu que aquilo não te ajuda, mas ainda não consegue desapegar? Não tem problema, se perdoa, aceita, né? Eu me perdoo, eu me aceito, lá o Japamala, né? Voltando. Então, como é que é? Sinto muito, me perdoe, te amo e sou grato. Então, sinto muito por ainda não conseguir desapegar, me perdoo porque eu entendo que ainda não é o meu processo, eu me amo mesmo assim, eu não vou ficar me julgando por causa disso, e eu sou grata por ter a oportunidade de tá começando a lidar com esse processo e ter a oportunidade de, na próxima movimentação que eu for fazer aqui, na próxima limpeza, ter a oportunidade de novo vir aqui, lidar com isso e entrar nesse meu processo de conseguir desapegar disso, fisicamente, e também de uma crença, um medo, um ressentimento, um perdão, que eu precise me livrar para abrir as coisas novas, né? Então, pode ser que quando você for fazer a limpeza da tua casa, você lide com isso, que você não consiga desapegar de alguma coisa, ou porque é coisa de outras pessoas, e aí você não pode desapegar de coisas de outras pessoas, ou porque você ainda não tá no processo de conseguir desapegar disso, tá? E aí, quando acontecer isso, quando você lidar com uma dessas duas situações, você faz o quê? Fica tranquila, isso não vai estar travando a tua harmonização, não paralise por causa disso, não deixe de fazer o restante da harmonização da sua casa por causa disso, e faz o quê? Movimenta, tá? Porque isso ainda vai ser um bloqueio, ainda vai ser um bloqueio energético, porque é uma coisa que você ainda está no processo de trabalhar, tá? Mas não vai ser uma energia estagnada dentro da sua casa. Então, não vai travar, bloquear aquela determinada área onde está no baguá, porque você vai movimentar a energia. Então, por exemplo, eu preciso desapegar disso aqui, porque isso aqui me lembra uma viagem que eu fiz com meu ex, e eu ainda sofro muito por causa desse relacionamento que terminou, e aí eu preciso desapegar disso, mas eu ainda não tô no processo, né? Então me dói muito pensar em desapegar isso, porque essa é uma das únicas coisas que eu ainda tenho daquele relacionamento anterior. Então eu sei que eu preciso me livrar, mas ainda não é o momento, então eu vou manter aqui, mas eu vou movimentar para não ser uma energia estagnada dentro da minha casa. Então movimentar é o quê? Você pegar a tua energia física, o teu chi, né? A gente tem energia dentro da gente. Então, quando a gente movimenta um objeto, quando a gente
movimenta um objeto, qualquer objeto, seja uma toalha, um quadro, uma decoração, qualquer coisa na tua casa, quando você encosta nele, movimenta com essa intenção, né, de estar movimentando a energia, você está pelo menos evitando que aquilo seja uma estagnação, uma energia estagnada dentro da tua casa, tá? Então, ainda vai ser um processo que você precisa lidar, você entende isso, você já está trazendo para tua consciência, você já vai estar trabalhando inconscientemente isso, né? Depois que você terminou a tua limpeza, você vai estar trabalhando isso no teu subconsciente, você já vai estar ligado que é uma coisa que você precisa lidar, vai estar encontrando os meios de lidar com isso, mas pelo menos não é uma energia estagnada, porque você pelo menos movimentou, tá? Mesma coisa as coisas que você não pode se desfazer porque são coisas de outras pessoas. Vai lá e pelo menos movimenta. Teu marido não quer se desfazer de nada, ele é acumulador? Não tem problema, é um processo dele. Ele vai ter um momento de desapegar ou não também, né? Mas para isso não criar energia estagnada dentro da tua casa e atrapalhar a área, o guá, né? A área do baguá onde tiver, você vai lá e movimenta. Coloca a tua energia, tira, né? Aproveita, dá uma limpada física, mas movimenta tudo, tá? Tem uma caixa com coisa dentro? Abre a caixa e movimenta tudo ali dentro. Tem uma gaveta? Tira tudo, movimenta, troca, né? Gerar o movimento da energia. A energia é movimento e a gente precisa gerar esse movimento, tá? Para não virar uma energia estagnada, uma energia parada dentro da nossa casa.